Essa reportagem ficou pronta agora, quero compartilhar com vocês. Fala sobre a morte misteriosa de uma influenciadora. Você vai saber da história de Adriana Oliveira, de 27 anos, que foi assassinada dentro da própria casa. Olha só onde nós fomos chegar. O marido dela, conhecido como Badu, estava na cena do crime. Badu liga para a polícia e diz que ela foi morta por um motoqueiro misterioso. Só que o Badu não sabia que pouco antes do crime acontecer, a mulher dele tinha mandado um áudio revelador para a Adriana. A Adriana você vai conhecer nessa reportagem. Mandou minutos antes dessa investigação. Aí o Badu e o pai dele, que estavam na casa no momento, agora estão sendo investigados. Vem cá, Badu. Você pegou e falou aqui no depoimento, você falou para a polícia, esse é o Badu, que ela foi morta por um motoqueiro misterioso. Mas e essas provas que nós temos aqui? Pensa num trabalho de investigação que não demorou muito. Põe no ar. A morte misteriosa de uma influenciadora jovem e alegre. Momentos antes do crime, ela previu a própria morte. Tô trancada dentro do quarto aqui. Eu tô com medo, fia. Guarda esses áudios aí. Deus livre, acontecer alguma coisa comigo, tem tu pra contar o que aconteceu, quem é o suspeito. Adriana Rosa de Oliveira, de 27 anos, gostava de compartilhar a rotina da família nas redes sociais. Isso aqui tá quanto? R$80, mas pra moça bonita tem desconto. Vou deixar pelos R$80. Conteúdo sobre treinos na academia. Receitas culinárias. Aí depois tiver frio, tu vai desenformar pra tu não te queimar, viu? Era pro café da manhã e eu comi quase a metade só de noite. Moda. Adriana era casada com Valdilei Paixão, de 37 anos. O marido da influenciadora é conhecido como Badu. O casal tem um filho de 6 anos e morava em Santa Luzia, no interior do Maranhão. A cidade fica a quase 300 quilômetros da capital, São Luís. Adriana foi morta dentro da própria casa. Badu estava na residência no momento do crime. Ele disse aos policiais que um homem misterioso numa moto invadiu a casa e atirou 3 vezes na influenciadora. A versão que ele apresentou, que o portão estaria aberto da residência, porque a esposa sairia para trabalhar naquele dia e às 12h40 adentrou uma pessoa na residência e perguntou por ela. Ele foi buscar água e, nesse momento, efetuou o disparo. A polícia ouviu depoimentos e começou a busca pelo motoqueiro misterioso. O caso comoveu a pequena cidade. Todos ficaram impressionados com a morte de Adriana. No dia seguinte do crime, um áudio revelador. Adriana enviou a uma amiga momentos antes de morrer. Ela disse que o carro do sogro, pai de Badu, estava rodeando a casa e que ela estava com medo. Tô trancada dentro do quarto aqui. Eu tô com medo, fia. Tu acredita que na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tava lá, assim, alguns metros longe daqui de casa, não tem? Por na hora que eu subi a ladeirinha aqui de casa, o carro fez a curva. Aí eu já me assombrei, meu Deus do céu. Será que é o Badu me vigiando? Não, é o pai dele. Aí abaixou o vidro, né, me viu pelo retrovisor. Aí depois subiu o vidro e fez a curva. Aí eu abri o portão ligeiro. Mas aí ele passou direto. Ele não subiu aqui em casa. Muito estranho, fia. Não confio não, de jeito nenhum. Guarda esses áudios aí. Deus livre, acontecer alguma coisa comigo, tem tu pra contar o que aconteceu, quem é o suspeito. Esse áudio mudou o curso da investigação. Muitos áudios que a vítima teria passado para a irmã dela veio à tona falando de uma relação de temor do sogro e da relação difícil, a relação conjugal com o marido. Valdilei Paixão, o Badu e o pai dele, o fazendeiro Antônio de Zico, foram até a delegacia para prestarem
esclarecimentos. Enquanto isso, a polícia viu todas as imagens de câmeras de segurança da casa de Adriana e perceberam que não tinha nenhuma moto passando ou rodeando a residência da influenciadora. Foi aí que eles começaram a desconfiar do fazendeiro e do marido de Adriana. E pai e filho entram na mira da polícia. Ocorre que, pelo levantamento que a gente fez no local, das câmeras que a gente teve acesso, não entrou ninguém, não teve moto que acessou a residência naquela hora, pelo menos na hora indicada por ele. Além de outras contradições, essa questão do portão. Badu e o pai prestam depoimento e dizem que são inocentes, mas os dois caem em contradição. Eles apresentam versões diferentes do que aconteceu e de como era o relacionamento de Badu com Adriana. Badu e o pai são presos preventivamente. Foi homologado flagrante, foi decretada a prisão preventiva dos dois. Tudo leva a crer, hoje a gente pode dizer que a gente está caminhando, a investigação é um quebra-cabeças, a gente está montando esse quebra-cabeças. Tudo leva a crer a participação direta dos dois. A gente ainda não pode precisar que ponto, que tamanho a participação de cada um, mas a gente pode dizer que hoje a gente tem elementos suficientes para afirmar da participação deles. Antônio de Zico já tinha sido preso, suspeito de matar um fazendeiro da região, e foi solto dias depois. A polícia aguarda a decisão da justiça para quebrar o sigilo dos celulares dos dois suspeitos. Os agentes querem saber quem atirou em Adriana e qual foi a motivação do crime. O caso é investigado como feminicídio. Adriana era conhecida desde a infância pelos moradores de Santa Luzia. A influenciadora nasceu e cresceu na cidade. No velório, muita comoção. A mulher que esbanjava o sorriso e bom humor deixou saudade e muitas dúvidas. Por que Adriana foi assassinada? Eu estava pensando aqui o seguinte, qual que é a importância, né, que você, quando está sendo ameaçada, de você mandar esses áudios para uma amiga, para uma pessoa de confiança. No caso dessa influenciadora, ela mandou para a irmã. Você pode mandar para um familiar teu. Ah, pastor, não gostaria de incomodar. Ou então de ter uma amiga para falar isso. Você que está me assistindo aqui agora, de repente você está sendo achacada, judiada, está apanhando dentro de casa. Você tem que contar isso para alguém. Na verdade, você sabe, né? Se você está sendo vítima de violência doméstica, você tem que chamar a polícia. Mas tem pessoas que têm um tempo de maturação, elas demoram para tomar essa atitude. E como questionar? Então, se você ainda não se decidiu em fazer isso, em procurar a polícia para o seu bem, que é o recomendável, no mínimo, minha amiga, no mínimo, manda essas informações para uma pessoa de confiança. Porque, no caso dessa influenciadora, esse crime pode ser esclarecido por conta dos áudios que ela já vinha comentando. E todos esses áudios agora funcionam como prova.